Carlinha, eu sempre tento começar o programa com uma boa notícia, enquanto o Tiagão coloca as imagens da Big Apple no nossa página do YouTube. Agora há pouco, né, o laboratório Pfizer, os laboratórios Pfizer e BioNTech, anunciaram que fizeram testes para confirmar se de fato as vacinas que estão sendo distribuídas não só aqui nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, se elas de fato eram confiáveis, era possível que elas fossem eficazes contra as novas cepas, as novas variações do coronavírus. Tanto a do Reino Unido quanto a da África do Sul foram testadas. Não foram testadas variantes brasileiras, mas são parecidas, enfim. De qualquer forma, o laboratório está dizendo que sim, que os testes realizados in vitro com o vírus original e as mutações que foram registradas não demonstraram a necessidade de uma mudança, de uma nova vacina, segundo os dois laboratórios. Então, as vacinas da Pfizer e BioNTech estão prontas para reagir contra essa variação, tanto a do Reino Unido quanto a da África do Sul. Insisto, não foi avaliada ainda especificamente a variante brasileira descoberta em Manaus, que já se espalhou por pelo menos 8 países do mundo. É uma boa notícia, afinal de contas, e se não desse certo, né? Imagina só, variou o vírus, aí descobre que simplesmente a vacina não funciona mais. Então, na prática, não é isso que aconteceu nem com as vacinas da Pfizer e BioNTech, e nem com a do laboratório Moderna, que também está sendo distribuída aqui nos Estados Unidos. As duas vacinas são eficazes, felizmente. Se imagina que as que estão sendo distribuídas no Brasil também, tanto a vacina de Oxford quanto a vacina chinesa, né, da Sinovac. Mas é bom também aguardar um pouco mais para ter certeza lá na frente se de fato as vacinas são eficazes. Enquanto isso, Carla, um instituto na Austrália, o Instituto no Sydney Lowy, avaliou quase 100 países em 6 critérios diferentes sobre esta pandemia que o mundo está vivendo, né? E o que esse instituto verificou? Que alguns países se saíram melhores do que outros justamente no combate à pandemia. Quem aparece lá em primeiro lugar nesse ranking do Instituto Australiano, que avaliou ali 98 países, né, como eles lideraram a crise da Covid-19, foi a Nova Zelândia. A Nova Zelândia está em primeiro lugar, o país que deu a melhor resposta, inicialmente fechando fronteira, lockdown pontual, um programa de testagem gigantesco, né, do governo da Jacinda Ardern, que está sendo muito elogiada, já teve festa depois por lá, depois que a doença foi erradicada, enfim. Outros países estão lá em cima também nesse ranking. Olha só que maravilha. O Vietnã, Taiwan aparecem lá em cima. Na América do Sul, o Uruguai é o que ocupa a melhor posição, 12º lugar na lista. E o Brasil? O Brasil está em último lugar. Último lugar nessa lista de seis tópicos ali levantados por esse instituto. Brasil, que já tem mais de 220 mil mortes confirmadas, subnotificação a dar com pau, um governo que praticamente ignorou a pandemia desde o começo, né, história de minimizar, de gripezinha e tudo mais, aparece em último lugar nesse ranking. Isso é muito triste, né? Muito triste porque você vê nesse ranking o desempenho de cada um, como cada um lida com a sua população, como cada um pode ouvir a ciência, muitas vezes, e encontrar algum caminho. Nem sempre o caminho é o mais correto, né? Lá atrás, a cloroquina chegou a ser defendida como uma droga, por exemplo, que poderia evitar a propagação, o contágio mais grave do coronavírus, mas imediatamente novos testes foram feitos e identificaram que não. E aí você poderia ouvir a ciência ou continuar batendo no peito, dizendo que vamos dar cloroquina para a rapaziada, mesmo sem nenhum efeito prático, né? E as mortes começaram a aumentar. E assim, com essa realidade, né, que está imposta aí, quando você compara com outros países, quem se deu melhor, quem se deu pior, os Estados Unidos também estão lá em cima no ranking de quem não conseguiu fazer o dever de casa de forma correta, é o país que mais tem mortos, mais tem pessoas contaminadas. Então, quando você faz essa lista, não adianta você querer falar palavrão, né, você querer xingar, você querer criticar. Quando você coloca esses números, quando você coloca esses critérios, né, infelizmente a gente está lá atrás. E essa realidade só vai ser mudada quando de fato houver interesse em mudar. Se isso não acontecer, esquece, né? Esquece. E aí você observa falhas pontuais, né? Estava lendo hoje uma reportagem em Minas Gerais que o governo mineiro marcou uma reunião para tentar comprar uma vacina chinesa
para 4 horas da tarde, horário de Brasília, 3 da madrugada, horário da China. O pessoal nem olhou, nem foi participar da reunião. Então são erros tão básicos, né? Uma incompetência que a gente está vendo generalizada no Estado brasileiro, que ficam muito mais evidenciadas quando você faz essa comparação com outros países. Então é isso. Essa lista com 98 países, o Brasil está em último lugar de como a administração acabou lidando com a pandemia. É terrível isso para qualquer país que quer sair dessa realidade, ainda mais um país pobre como o nosso, que ainda tem muito, muito pela frente para virar definitivamente essa página, Carla.